Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Sempre uma alegria grande quando o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui reunidos, né? É o cumprimento da palavra. Quão bom e suave que os irmãos vivem a reunião. Nada melhor do que estar aqui reunidos com o povo de Deus, né? Dando glória ao nosso Pai. A palavra se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Aleluia, Jesus. São só alguns versículos, tá? Versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com a palavra aqui, o Senhor está me fazendo lembrar que ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E justamente vem de encontro com essa palavra, porque a palavra está dizendo assim, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e nós carregamos o nome de Deus, do Senhor Jesus, porque todos os lugares onde nós vamos, nós queremos muitas vezes falar do amor de Deus. Nós queremos muitas vezes que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Espírito Santo em nós. Então, justamente por isso, a palavra está dizendo que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, para nós entendermos a seriedade de dizer: sou servo de Deus. Ou de uma pessoa olhar para você e ver que você faz a diferença, que você é diferente no modo de andar, no modo de falar, no modo de se comportar e no modo de se vestir. Em tudo nós somos exemplo. Tudo as pessoas vão olhar para nós, seja para bem ou seja para mal, e vão dizer: essa é uma serva de Deus. Por quê? Porque quando você está perto das pessoas e alguém abre a boca para falar algo que desagrada, você corrige, porque a palavra de Deus fala que aquele que corrige, aquele que está no erro, ganha uma alma. Se aquela pessoa aceitar a correção, ela ganha aquela alma. O Senhor alcança aquela alma. Então você vai ser tido como um servo de Deus, porque você não aceita que as pessoas abram a boca para falar aquilo que não deve. Mas muitas vezes aqueles que dizem ser evangélicos, ser crentes, ser cristãos, esses muitas vezes chegam nos lugares e aceitam as piadinhas, aceitam as pessoas falarem mal daqueles que se dizem cristãos, aceitam falar mal da palavra de Deus, se conformam com tudo. E a palavra de Deus vem nos dizer que nós não devemos nos conformar com esse mundo, e nem com aquilo que nele há. E por quê? Porque nós fomos levantados por Deus para fazer a diferença. Então a palavra de Deus vem nos dizer que todos aqueles que estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, justamente por isso devem deixar todo o embaraço. Nós temos que abandonar, nós temos que deixar aquilo que muitas vezes faz com que as pessoas apontem o dedo para nós para nos acusar. E justo porque o Senhor Jesus disse que as obras testificavam dele. As obras que ele cumpria nessa terra testificavam
testificaram de que ele era filho de Deus. E nós, quando confessamos o Senhor Jesus e obedecemos, nós também somos tidos como filhos de Deus. E justamente por sermos filhos de Deus, a obra que é feita através de nós, o que sai da nossa boca, o que nós fazemos, o que nós temos deixado as pessoas contemplarem a nosso respeito, testificam de nós, se nós somos filhos de Deus ou se nós somos somente evangélicos. Porque evangélico é apenas um título. Se eu aceitei Jesus, eu deixo o pecado, eu deixo o embaraço, eu deixo tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu vou passar a fazer aquilo que o Senhor Jesus me ensina na palavra. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou estender a mão para aquele que está caído, eu vou me preocupar com o meu irmão que está do meu lado, que muitas vezes está ali do meu lado e eu não sei nem o que está acontecendo na vida dele. Às vezes, o Jesus te ama, liberta aquela pessoa. E eu não consigo falar aquilo porque eu acho que aquilo já está manjado demais. Dizendo assim, eu não costumo dizer essa palavra, mas o povo já está acostumado a ouvir isso e a falar isso. Mas uma vez eu parei no estacionamento de uma loja, meu marido desceu para comprar nylon para poder cortar grama, e tinha uma mulher do lado. E eu não olhei para o lado, eu fiquei ali prestando atenção no louvor que eu estava ouvindo. E o Senhor falou para mim: olha para ela. Eu olhei. Aparentemente era uma mulher que tinha condições financeiras, era uma mulher bonita, era uma mulher bem vestida, era uma mulher que estava vivendo as coisas que ela queria. Ele falou assim: fala para ela, Jesus te ama. Eu falei: nossa, mas como eu vou falar isso para uma mulher? Eu não conheço ela, e é algo que todo mundo está acostumado a dizer. Mas aquilo fez tanta diferença para ela, ela insistiu. Eu falei: então eu vou falar, Senhor. Eu olhei para ela: moça, pode falar. Baixou um cigarro, ela estava fumando. Pode falar, moça. Eu falei: o Senhor pediu para dizer que Jesus te ama. Para mim parecia algo costumeiro, corriqueiro de dizer. Mas ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrima, apagou o cigarro, jogou fora e ficou de cabeça baixa dentro do carro. Eu não podia prolongar mais nada, mas o Senhor mandou que aquela palavra fosse dita. Foi uma ordem de Deus. E eu tenho certeza que não foi só os olhos que encheram de lágrimas. Eu creio que o coração dela se encheu da certeza que, independente do que ela estivesse vivendo, Jesus ama ela com um amor que ser humano nenhum pode amar. Nada nessa terra preenche o coração de alguém como saber que esse Deus, que muitas vezes as pessoas acham que não dá valor para eles, Deus está tão ocupado com outras coisas que não liga para mim. Aquele Jesus te ama. Eu tenho certeza que entrou no coração dela e fez ela ter a certeza de que alguém lá no céu tem um amor tão grande por ela, independente dos pecados que ela esteja cometendo, independente da vida que ela esteja vivendo, o Senhor ainda estende a mão para ela e diz que ama. E muitas vezes a maneira do Senhor dizer que ama é através de nós, através do louvor que você ouve na sua casa, através de um hino que você ouve ou até louva dentro da tua casa, que as pessoas estão ouvindo. Alguém aqui na frente me parou um dia e disse assim: nossa, eu não vou aí, eu nunca fui aí, mas tem uma menina que eu acho que é sua filha, que louva, que olha aí, passou a mão no braço e falou que arrepiava ele todo. Eu sei quem é que louva, que faz esse trabalho de Deus, né? Mas nós temos que ter a certeza que muitas vezes as pessoas não querem ir lá, porque a religiosidade não permite. Aquilo que está dentro dela não permite ela sair e botar o pé ali onde ela está ouvindo, que está chamando tanto a atenção dela. Mas é a maneira de Deus trabalhar. Às vezes, muitas pessoas se convertem por conta de um louvor que ela ouviu, no momento que ela está dentro da casa dela fechada, até com a faca no pescoço, com a faca aqui no pulso, querendo se matar, e aquele louvor alcança aquela alma e salva ela das garras do diabo. Nós temos que dar bom testemunho. A palavra de Deus fala que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. E o que é exalar o bom perfume de Cristo? Deixar Deus te usar.
para as pessoas: não, aquela fulana vai em tal lugar, então eu não vou falar com ela. Aquele fulano vai lá em tal lugar, eu não vou falar com ele. Não. A palavra de Deus fala que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. O Senhor Jesus, ele alcançava as pessoas enfermas, as pessoas endemoniadas, as pessoas mais humildes. Aquele que ninguém dá nada, é esse que o Senhor Jesus quer alcançar. Aquele que a sociedade olha e despreza, o Senhor faz alguém ir lá e falar: é você que eu quero, assim como ele fez com a gente. Como ele fez com cada um de nós. Eu tenho certeza que para cada um aqui, alguém já ouviu: ninguém dá nada por você, você não vale nada, você não vai ser nada. Eu tenho certeza, porque eu já ouvi isso. As pessoas não davam nada por mim, mas o Senhor é aquele que, quando você se sente desprezado pelos homens, ele vai lá onde você está, independente de onde esteja, e te alcança com a mão poderosa dele. Aleluia. E ele quer fazer uma grande obra através da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, eu sinto dizer, mas eu creio que todos aqui já ouviram isso e até já contemplaram. Tem familiares dentro da nossa casa, da nossa família, que às vezes não são alcançados pelo mau testemunho que nós damos. Infelizmente. Porque muitas vezes aquela pessoa é conhecedora da palavra de Deus, e ela vê nós que carregamos o nome de Deus dando mau testemunho. E infelizmente eles dizem: igual aquela crente eu não vou ser, igual aquele fulano eu não vou ser. Para ser igual aquele eu não quero, eu prefiro ficar onde eu estou. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo nessa terra. Muitas vezes tem coisas em nós mesmos que o Senhor não consegue tratar, porque nós somos de coração duro. Nós temos algo dentro de nós que muitas vezes faz a gente pensar assim: não, eu nasci assim, eu não vou mudar. Eu sou assim e ninguém vai me mudar. Se Deus quiser, Ele que me mude. Se você está dando essa autonomia para Deus, você pode ter certeza que Ele vai tratar, independente do que você quer. Para as nossas famílias serem alcançadas, nós precisamos deixar o Senhor transformar o que é necessário em nós. Nós temos orado pelos nossos familiares? Sim, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que não é cuidado, não cuida bem da sua família, não pode cuidar das coisas do céu, das coisas de Deus, da obra de Deus. Tão sério é. Mas nós temos que primeiro falar para o Senhor: eu quero que o Senhor alcance o meu familiar, mas primeiro transforma o que precisa ser transformado em mim. Eu preciso ser transformado primeiro. Eu vivia orando pelo meu marido: Senhor, converte essa criatura, faz a obra dessa criatura, Jesus, faz a obra. E um dia eu tive o entendimento que Deus me deu, que se a transformação não começar de mim, não vai alcançar aquele que eu tenho orado. Então, se você tem pedido pelo teu familiar, antes de pedir pelo teu familiar, peça por você primeiro. Senhor, trabalha aqui, Senhor. Faz esse vaso aqui direito, Senhor. Porque o Senhor até fez, a tua obra em si ela é perfeita, mas eu não sou perfeito. Eu sou imperfeito. Por isso que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A obra de Deus em si, ela é perfeita, que somos nós. Mas o que tem dentro de nós nos torna imperfeitos. Porque muitas vezes tem egoísmo dentro de nós, tem ganância dentro de nós, tem avareza dentro de nós, tem malícia, tem maldade, tem dureza de coração. E o Senhor quer alcançar e nós não temos deixado. A palavra de Deus diz que nós temos que refrear a nossa língua. Quem é a mulher que consegue ficar quieta quando vê alguma coisa errada? Fala para mim. Porque o que o homem não consegue falar, o que Deus não deu para o homem de gosto de falar, Deus deu para a mulher. E eu falo por experiência própria. Porque eu tento muitas vezes ficar calado. Agora Deus está dando sabedoria em nome de Jesus, né? Aleluia! Né? Mas quantas vezes eu não acabei tendo que pedir
pessoas porque eu abri a boca e falava o que não devia. Muitas vezes nós acabamos falando o que não deve. Tudo bem, não é por maldade. É porque a gente quer ver fazer a obra, a gente quer falar para ver se a pessoa acorda. Oh meu Deus, ajuda a dar um chacoalhão nessa criatura. Mas não é assim, né? Não é por muito falar. Nós temos que ser prudentes no falar, para Deus poder fazer a obra dele. Porque quanto mais a gente fala, mais a pessoa fica irritada. Então a gente tem que calar um pouco. Seja prudente no falar. Seja prudente, deixa Deus trabalhar, né? Para testemunho, para Deus dar testemunho através da nossa vida. Deixa Deus alcançar o seu coração, transformar o que é preciso, porque não é porque eu confessei o Senhor Jesus que eu já estou pronta para ir para o céu, não. Eu confessei o Senhor Jesus, eu aceitei Ele como meu Salvador, mas eu preciso ser transformada. Eu preciso refrear minha língua. E o Senhor, através de nós confessarmos Ele vem nos encher do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha ser cheio dos dons e dos frutos. E um dos frutos que é necessário para a gente é o dom de discernir espíritos, para a gente não ser enganado, né? Ai Jesus, domínio próprio, o fruto do domínio próprio, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer fazer o velho homem ressurgir, né? Mas não pode fazer igual uma fênix, né? Ressurgir das cinzas, não pode não. A gente tem que aprender a se controlar. É isso. Deus desce sobre você o domínio próprio, mas quem tem que se dominar é você. Aleluia. Você não pode deixar suscitar a ira dentro de você para você não pecar. E nisso a gente dá bom testemunho. Aquele marido difícil, aquela esposa difícil, aquele filho difícil, aquele familiar que para você não tem jeito, deixa Deus te transformar por completo, que Ele vai alcançar essa alma. Mas nós temos que nos preocupar em ser um bom perfume de Cristo. Nós temos que nos preocupar em dar um bom testemunho, para que aqueles que estão ao nosso redor vejam: esse é servo de Deus, essa é serva de Deus, esse faz a diferença. Ora pelas pessoas, estende a mão, ajuda, faz o que tiver que fazer, mas deixa Deus trabalhar através de você, porque essa parte gratificante de servir a Deus é alcançar aqueles que ninguém dá nada. Deixa Deus fazer a obra através da sua vida, deixa Deus fazer a obra em você primeiro, como precisou fazer em mim, e eu não deixava. Eu quase fui internada no hospício, irmãos, porque eu não deixava Deus trabalhar em mim. Eu contei esse testemunho uma vez, e quando o Senhor assim quiser, eu vou dar de novo, porque às vezes tem pessoas que não ouviram. A nossa dureza, aquilo que não deixa o Senhor trabalhar em nossa vida, porque muitas vezes é nós mesmos. Se o Senhor tem amor à sua alma, se você confessou o Senhor Jesus, Deus, Ele tem legalidade para trabalhar na sua vida. Então não brinque com as coisas de Deus, não. Aceite o Senhor, peça para Ele trabalhar em você, para que a gente não venha dar testemunho, mau testemunho de Cristo. Aleluia. Porque nós vamos ser cobrados por isso. Nós vamos ser. Glorifique a Deus em todas as coisas. Tudo o que for fazer, glorifique a Deus. Não deixe as pessoas verem aquilo que é mal em você, porque aquilo que é mal não vem da parte de Deus na nossa vida. Ele criou o bem e o mal, mas aquilo que é mal não pode estar em nós, porque se aquilo que é mal está em nós, o Espírito de Deus vai não estar lá, porque Ele não divide a gente com ninguém. Amém? Deixa Deus fazer a obra, irmão, para a gente glorificar a Deus, que aquilo que é difícil para nós não é para Deus. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus.